seguir aqui com o nosso próximo expositor, doutor Bruno Sobral de Carvalho, que é uma referência também no setor de saúde, enfim, já ocupou várias posições relevantes na Anvisa, enfim, em entidades do setor, um profundo conhecedor, e vai tratar para o nosso auditório e para a mesa também da ação direta de inconstitucionalidade 7265, que já foi mencionada por Adi Damus na sua exposição, que traz e enuncia vários parâmetros, um conteúdo decisório super importante para tratando exatamente das questões que nós estamos falando aqui. Quer dizer, a partir dessa colidência, a partir desse conflito, dessa profusão de decisões individuais no judiciário brasileiro, que acabam por gerar uma elasticidade de decisões, uma divergência em relação àquilo que a agência disciplina, interpretações inteiramente conflitantes entre si sobre o que se espera da norma jurídica. Nós temos esse cenário, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, cada qual no seu âmbito, é chamado a decidir para tentar uniformizar a compreensão sobre esses temas. Então, essa digressão me parece muito importante, porque se houvesse esse diálogo que o doutor Daniel Tostes tanto diz e que o doutor Adi falou, em cooperação com institutos como o IMB e outros órgãos de debate de alto nível do Poder Judiciário, muito provavelmente nós evitaríamos acórdãos com esse conteúdo que são chamados, porque são provocados, evidentemente, quer dizer, o judiciário só se pronuncia uma vez provocado, acionado, a partir de cenários que se apresentam, para tentar promover a pacificação social, a pacificação do conflito, que é a sua finalidade primária. Mas eu passo a palavra, então, ao doutor Bruno, para que ele possa nos brindar aí com a sua exposição. A gente distingue os homens e as mulheres inteligentes e brilhantes quando elas, com poucas palavras, conseguem exprimir algo tão importante, né? Eu cheguei aqui, conheci o Dr. Tostes, pai, hoje. Ele brevemente me falou uma coisa que eu acho que pode ser a toque de caixa dessa conversa aqui, que é, para ser um bom magistrado, uma magistrada, um bom operador do direito, antes temos que ter à nossa frente uma boa pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Então, doutor Jean, gostaria de agradecer imensamente o convite e principalmente estar aqui ladeado de pessoas desse nível. Bons operadores do direito são bons operadores porque são boas pessoas, né? E eu acho que essa questão do bom magistrado, da boa decisão, tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, gostaria de saudar a todos e agradecer, presidente Jean, pelo convite. Bom, quais são as premissas principais sobre judicialização de saúde? A primeira delas é que não é uma judicialização qualquer. Como a gente, como operadora, também não considera uma reclamação como uma reclamação qualquer, ela é diferente da reclamação de quem vai na empresa de telefonia, na empresa de energia elétrica. As nossas reclamações têm que ser tratadas de maneira diferente, isso traz muita complexidade, né? Mas ela é um desafio enorme, a judicialização, porque ela causa inequidade no acesso. A gente tem um firme, assim, a gente sabe do esforço da sociedade de tornar a justiça algo democrático, e são vários esses esforços, mas a gente sabe que no final do dia ainda há uma questão de dificuldade das pessoas que têm menos acesso a utilizar os serviços mesmo gratuitos da justiça no país. Então, de maneira geral, tudo que eu levo para a justiça eu já tenho esse caráter de inequidade, uma questão de acesso, né? Então, isso causa uma complexidade maior, né? E, do outro lado, você tem o lado das empresas, que a judicialização ela bypassa um processo que é coordenado pela agência, apesar de ele absolutamente legítima e democrática, ela tira daquilo que o empresário mais precisa, que é previsibilidade, né? Isso tem uma série de problemas para os beneficiários, inclusive. São temas absolutamente complexos, uma simetria de informação gigantesca entre o que o médico diz, e aí a gente sabe e conhece a solidão de um magistrado
numa decisão como essa, né? E, por fim, ela acaba desorganizando um sistema que tem beneficiários, tem prestadores de serviço, tem um sistema de saúde como um todo, que, assim como o sistema de saúde, o sistema de saúde suplementar também tem essa complexidade. Bom, o que era o pensamento? Aqui eu vou tentar rapidamente construir um pouco do caminhar até a questão da ADI, a questão dos Fonajus, Natjus, etc. Né? A ideia inicial é de que saúde era algo absolutamente... e os serviços de saúde e os pedidos médicos eram absolutamente inquestionáveis. Não importava nada. Se havia um pedido individual, uma demanda individual, ela deveria ser atendida. Tem vários exemplos de falas de ex-ministros que dão essa ideia, né? Incumbe o Estado proporcionar meios visando alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. Em caso de ministro Marco Aurélio, ministro Del Jobim, em caso de suficiência do paciente, fornecimento de medicamentos ao paciente seria uma obrigação do Estado, sem nenhum senão, né? Ministro Sidney Sanches, em matéria tão relevante como a saúde, descabem disputas menores sobre a legislação, muito menos sobre verbas, questões de prioridade. Né? Então, assim, era um pensamento de que, de fato, ali não importava nada a não ser aquele desejo individualizado do paciente. E isso veio, ao longo do tempo, mudando. Né? Novas interpretações do artigo 196, um artigo super importante, um artigo que traz democracia à saúde, mas houve também, começou-se a se construir um pensamento um pouco diferente, e aqui eu trago algumas dessas pessoas que foram mudando um pouco esse pensamento. A ministra Helen Grace foi super importante nesse sentido, né? O direito à saúde não se realiza individualmente, mas por meio de efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo. Então, assim, já não é mais somente o indivíduo, né? Temos que olhar para o sistema como um todo. Né? A gente tem que entender que num sistema onde você tem escassez, você não tem escassez, está ótimo, aquelas falas anteriores são todas válidas. Onde você tem escassez, quando você coloca para um, você tem que necessariamente tirar de outro lugar. Então começou a ter, né, fornecimento de medicamentos, além daqueles já adquiridos, fornecidos regularmente pelo Estado, inviabiliza a programação orçamentária, o cumprimento de outros programas, ou seja, esse conceito óbvio, né, mas muitas vezes esquecido, de que às vezes é um jogo de soma zero que você tem que tirar daqui para botar ali. Né? Você tem também falas do ministro Gilmar Mendes, necessidade de redimensionar a questão da judicialização no direito à saúde do Brasil, né? Falando já aí, começando a falar e questionando tratamentos sem evidência científica, nós vamos abordar mais para frente. Ministro Alexandre de Moraes, né, desconsiderar as consequências econômicas da decisão judicial pode significar o comprometimento de outros direitos. Né? Então, trazendo o componente econômico para a decisão judicial e trazendo isso como algo que compromete outros direitos. Então, nós estamos aqui, muitas vezes, na disputa e na iminência de dar um direito para tirar outro, e aí como é que a gente faz para escolher isso, né? E esse outro direito que é tirado, ele pode ser mais prioritário, muitas vezes, do que o primeiro. Então, a necessidade de se fazer esses pesos e contramedidas se necessário. Então, ao longo do tempo, isso foi mudando, essas opiniões foram mudando de uma opinião que era uma opinião majoritariamente de que, olha, entregue tudo que foi pedido individualmente, porque direito está acima de tudo, a saúde está acima de tudo e não se discute, para algo que você começa, para um pensamento em que você começa a fazer pesos e contrapesos e começa a dar prioridade também para a questão coletiva da saúde, que é fundamental, está na base de qualquer sistema de saúde. Viemos, então, com o tema 500, né, onde pela primeira vez ficou claro que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Isso não era um conceito antes disso. Né, que a ausência do registro da Anvisa, né, e aí uma clara deferência ao órgão regulador, é a regra geral para o fornecimento, que obviamente tinham exceções, já naquele momento se pensava em exceções, ou seja, a gente não pode deixar que uma mora, ou que uma incompetência, ou que uma falta de atuar do órgão regulador impeça que se faça justiça, né? Mas você tem que ter dar uma deferência a esse órgão regulador, que quem tecnicamente está preparado para fazer essa discussão. Né? Na RS 566471 também, o ministro Barroso fala do esgotamento do modelo Tudo para Todos, né? Um pouco dessa construção que foi culminar na DI, né? Mas que não veio do zero. Né? Então, veio todo um pensamento sendo construído.
e essa coisa do tudo para todos começou a ser discutida e tudo mais. Então, aqui já se fala em reduzir, racionalizar, prestigiar decisões dos órgãos técnicos, mais uma vez, a questão da deferência aos órgãos técnicos passa a ser cada vez mais importante. E a responsabilidade também, né, doutor Tostes, desses órgãos vem com essa mudança. Né? Mais um voto do ministro Barroso, bom, reforçando aquilo que falamos no início, a judicialização individualista, ela é elitista, por natureza, né? Em que você tinha que sopesar a distribuição individual de medicamentos desde as políticas públicas de saúde. Né? A gente faz uma comparação aqui, a quantidade de programas de saúde da família que você deixa de prover ao Estado, né, aquela atenção básica, para cada medicamento de altíssimo custo que você libera numa decisão judicial, é uma coisa enorme. Né? Então, essa decisão judicial precisa ser muito bem embasada. Aí, por fim, chegamos a essa discussão para o setor público, né, consubstanciada no tema 6, no tema 1, 2, 3, 4. E aqui a gente já começa a olhar um pouco daquilo que estará e que passou a estar na ADI 7265, por critérios para o sistema privado também. Né? Então, tem que, assim, quando você pede algo no judiciário, ele tem que ser, e aí no caso do Sistema Único de Saúde, tem que ser prévio a uma negativa administrativa. Né? Você não pode pedir algo que não foi negado pela área administrativa. Né? No caso do SUS, você tem que ter também a ilegalidade ou não incorporação, ou mora da Conitec, que é o órgão responsável por incorporar a tecnologia. É uma justificativa para você, de fato, conceder o medicamento. Inexistência de substituto terapêutico, que já começa tecnicamente a ficar muito mais complexo. Ou seja, eu tenho que, como magistrado, analisar se aquele pedido não tem um outro substituto que possa ser muito mais econômico, que possa ser muito menos oneroso para o Estado. Né? Comprovação científica robusta. E aí vale aqui um breve parêntese, que é a questão da medicina baseada em evidência, como tem na lei que foi questionada, né? E que medicina baseada em evidência pode ser um conjunto enorme de coisas. Né? Pode ser desde a opinião do médico, uma opinião de especialista, mas se você tem um padrão ouro de evidência científica, e essa sim é que garante que aquele medicamento, aquela tecnologia é efetiva. Né? Então, você tem ali, começa no tema 6, teve outras discussões no tema 2, 3, 4 sobre quem paga isso, né? O Estado, a União, o Estado, o município, depende do valor. Então, os temas 6, 1, 2, 3, 4 deram uma arrumada nessa questão que vinha sendo analisada, e esse pensamento que vinha sendo construído ao longo do tempo, ele deu uma arrumada para essa... transformou em uma coisa constitucional, um direito mais assegurado, um direito constitucional, uma análise constitucional, esse pensamento de que não dá para tudo para todos e, portanto, temos que tecnicamente avaliar melhor esses pedidos. Né? E aí veio, por fim, o julgamento da ADI 7265, né, que, da mesma forma, foi o questionamento de uma lei, 14.454/2022, um ano de eleição, onde foi promulgada essa lei, não à toa, onde as discussões às vezes são mais acaloradas, mas também tem um viés populista maior, e essa lei era o tudo para todos. Era claro, caso de uma lei de tudo para todos, feita num debate eleitoral, e entrou-se, então, com a ADI, para se questionar se de fato era aquilo mesmo, se não existia nenhuma possibilidade de que aquela lei fosse inconstitucional ou que pudesse ser adaptada a uma nova realidade, não só jurídica como econômica. Né? E aí, sim, a ADI teve, de fato, mais uma vez aqui, como no caso do Sistema Único de Saúde, a deferência à atividade regulatória. Né? Então, você tem que ter negativa expressa da ANS, né, na análise daquela tecnologia, né, uma proposta de autorização dos órgãos. Então, a premência do órgão regulador foi dada a partir dessa decisão. Né. A questão da alternativa terapêutica, enfim, vários elementos que já tinham sido construídos ali no tema 6 foram trazidos aqui a partir desse voto. Racionalização da judicialização para verificação do prévio requerimento operador, ou seja, os mesmos conceitos que tinham de uma análise administrativa prévia, etc. Valorização do NATJUS, aqui você consegue pegar um órgão técnico
que é um órgão de apoio ao juiz, vou falar mais sobre isso, mas você consegue constitucionalizar a figura do natjuz, que era uma figura ainda informal não, era uma formal, mas uma estrutura ainda em construção, né, dentro dos TJs, enfim. E aqui também o prestígio das evidências científicas de alto nível, mediante comprovação de eficácia e segurança, mais uma vez, privilegiando, fazendo a separação do joio e do trigo, que de fato é uma opinião médica, né, de um médico que muitas vezes pode errar, né, que pode não estar alinhado do ponto de vista do melhor serviço para o seu doente, né? E vamos olhar para a ciência, né? A gente falou muito sobre ciência, sobre a importância da ciência durante a pandemia, a gente falou muito sobre, né, a premência da ciência sobre a minha opinião ou sobre a sua opinião, seja lá quem seja a pessoa. Então, aqui também, mais uma vez, a ciência de alto nível como algo importante para balizar as decisões, né? Então, aí são 5 requisitos cumulativos, é um resumo do que eu já falei. E aí você começa um novo regime de judicialização, né? Uma necessidade de compatibilização das decisões judiciais com a reserva do possível. Então, é a constitucionalização daquele conjunto de ideias que vinham surgindo sobre como tratar saúde, né? E a sustentabilidade coletiva do sistema da saúde suplementar também como um valor, também como um direito, também como algo a ser tutelado pelas decisões judiciais, né? Então, aí você tem a integração do direito à saúde com a compreensão racional da realidade e a prática da ciência, né? Então, isso, no fundo, é trocar um desejo individual, que muitas vezes pode não ser adequado, por um desejo e uma manifestação da saúde da população como um todo, né? E aí, a partir daí, assim, a gente sabe que esse é um processo novo, a gente sabe que essa é uma realidade nova para os magistrados, a gente sabe que os magistrados ainda têm lá nas suas jurisdições a solidão da decisão, muitas vezes são magistrados que convivem com o pai da criança para a qual você tem um pedido, né? Convivem com esse doente, encontram ele na padaria, a gente sabe das dificuldades de ser magistrado, principalmente em cidades menores, e de se deparar com decisões que influenciam a vida, e que muitas vezes terão agora a obrigatoriedade de dizer, olha, eu sinto muito, mas esse medicamento que o seu médico pediu, eu consultei ali um órgão técnico, ele não tem evidência. Então, infelizmente, eu não posso garantir. Então, começou, obviamente, esse é um processo, não é um processo fácil, então você, na verdade, começou a ter várias reclamações, e aí um pouco dessas reclamações, como é que bateram no Supremo, como é que o Supremo as encarou, né? Então, essa aí do ministro André Mendonça, né? Ao se proceder, o órgão reclamado substitui a autoridade do paradigma desse STF pela sua própria convicção, baseado em um precedente do STJ, que, embora válido, não disciplina o rito procedimental fixado pela Suprema Corte. Então, aí uma reclamação atendida, né, pelo ministro André Mendonça, mais uma do André Mendonça no início desse ano, na mesma linha, a reclamação do ministro Cristiano Zanin, né? Então, julgando procedente a reclamação para cassar o acórdão. E aí, no mesmo sentido, você tem reclamações ali do ministro Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, Nunes Marques, ou seja, todos os ministros, de fato, atendendo e considerando procedentes essas reclamações para cassar decisões que não estão dentro daqueles critérios que foram estabelecidos pela ADI. Certo? Bom, e qual é o papel do FONAJUS nisso tudo, do CNJ? Que, aliás, tem feito um trabalho excepcional. É justamente tentar ser a mão amiga do juiz que tem essa difícil decisão a ser tomada, né? O juiz não é médico, né? Isso é até algo que a gente vem conversando muito. Isso na Inglaterra, as pessoas foram discutir judicialização na Inglaterra e a resposta do magistrado lá em inglês, o que você faz com uma demanda de saúde? Eu não faço nada, eu não sou médico, né? Então, aqui é um pouco dessa necessidade. O nosso sistema é diferente, né? Então, assim, o juiz não é médico, mas ele pode ser ajudado por um médico. Ele pode ser ajudado por uma equipe de saúde que o auxilia. O Rio de Janeiro foi pioneiro na construção de núcleos técnicos de ajuda aos magistrados para a saúde, né? E isso foi encampado pelo FONAJUS, foi encampado pelo CNJ, né? E
com todos os desafios que temos, né? Temos desafios para a expansão desse corpo técnico, né? de pessoas que ajudam os magistrados, atualização dessas evidências científicas surgem a cada momento, elas precisam estar constantemente atualizadas, né? Segmentação temática, exclusividade, ou seja, você tem toda uma lógica, às vezes, um pouco diferente da saúde pública e saúde suplementar, né? Então, você tem uma série de dificuldades, essas dificuldades estão sendo enfrentadas pelo CNJ, e acho que o papel do Fonajus é esse, é ser, de fato, um alento para o magistrado que, na sua solidão, tem que decidir algo sobre o qual ele não domina, né? E não dominará nunca. Se fosse simples ser médico, o curso não durava 6 anos, com mais 3 de residência, né? E aí isso cria o estímulo à especialização das unidades jurisdicionais, enfim, tem todo um arcabouço, né, para aumentar a celeridade das decisões, isso é uma construção conjunta. Tá? O CNJ tem feito várias reuniões itinerantes com os TJs de todo o país, onde tem mostrado as ferramentas, novas ferramentas têm sido construídas, de maneira a agilizar esse acesso à informação. Essas informações são feitas em parceria com as melhores escolas de medicina do país, com a Einstein, com o Sírio, com a Escola Paulista de Medicina. Então, é algo feito com quem mais entende do assunto. Tá certo? Então, acho que é um pouco disso, né? Isso também, mais recentemente, por iniciativa do ministro presidente Zanin, não, já tornei o presidente Fachin, lançou a iniciativa Concilia Mais Saúde. A gente também acha importante, né, e nós, como operadoras, temos nos envolvido cada vez mais na necessidade de fazer conciliações para que tudo não pare no judiciário. Um excelente exemplo de conciliação é feito pelo meu amigo Tostes, lá na INS, a partir das notificações de intermediação preliminar. Então, é um bom exemplo de como fazer como intermediação em saúde funciona, e funciona bem, tem índices de mais de 80% de resolutividade. E acho que também no judiciário se constrói essa ideia de ter mais conciliação, e isso é positivo para todo mundo. As conclusões são mais ou menos do que eu já falei. Enfim, de fato, a gente tem que sopesar o direito individual, o direito coletivo. A gente sabe e entende as dificuldades dos magistrados de fazer isso, mas hoje nós temos um marco legal e constitucional que permite, primeiro, um maior ordenamento disso em todo o país. A gente entende que será um processo de aprendizado e que a melhor forma de fazer isso é fortalecer o Fonajus, fortalecer os núcleos técnicos, para que os juízes possam, de fato, não estarem tão sozinhos nessa decisão, que é muito difícil e envolve a vida das pessoas. Então, em nome da Fena Saúde, gostaria mais uma vez de agradecer imensamente o convite, agradecer a todos aí e desejar a todos um excelente painel.